As práticas de produção ambientalmente corretas e o mercado de carbono atraem cada vez mais gente no Brasil. E uma das maneiras de fazer parte desse universo, no caso de pequenos produtores, é por meio de cooperativas. Para entender melhor esse assunto, eu falo agora ao vivo com o Marco Morato, que é coordenador de Meio Ambiente e Energia da Organização das Cooperativas do Brasil e que está com a gente conectado lá de Brasília. Marco, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, vamos falar de um caso bem recente que está sendo divulgado, que fala sobre um produtor de soja do Paraná que obteve aí uma renda extra por boas práticas na produção de soja, não exatamente lastreada no mercado de carbono, mas que ocorreu por meio de cooperativa. Pode ser um bom exemplo, né, Marco? Sim, exatamente. Essa agregação, essa capacidade do cooperativismo de unir as pessoas e tornar os pequenos, dar aos pequenos uma capacidade de acessar esse tipo de recurso, ou seja, estabelecer esses projetos. Então, isso é o legal do cooperativismo. É um programa, esse caso específico, um programa de boas práticas de uma cooperativa, onde esse produtor fazia parte desse programa e ele conseguiu um recurso diferenciado, um valor diferenciado na sua saca de soja, né, pela adoção de boas práticas. Então, isso foi possível através da união, né, desse programa da cooperativa. Muito bom. Aí eu queria entender com você como é que funciona, para fazer a medição de carbono no solo e depois distribuir esse recurso aí gerado a partir disso para os produtores cooperados. E é um pouco difícil, ainda é difícil, porque você tem que fazer esse levantamento no local, né? Você tem que ir lá no local, fazer uma trincheira e pegar uma amostra e fazer a quantificação desse carbono que está no solo. Mas isso é o carbono que está no solo, né? É possível também você ter outras metodologias que avaliam o carbono que está acima do solo, né? As matas, mesmo, por exemplo, o cafezal, ele tem lá um estoque de carbono na parte vegetativa, né? Então, mas hoje o carbono do solo é só fazendo esse levantamento com o solo, com trincheira. E isso vai dar subsídios para mais para frente a gente ter como fazer isso através de imagens, mas hoje não é possível. Hoje ainda tem que ter, pela dimensão do país, né, e a diversidade que a gente tem de solos, fazer essa medição indireta ainda não é tão preciso. Então, a gente tem que fazer lá no local. Marco, e aí, nesse caso do produtor cooperado, quem que vai lá fazer essa medição? É alguém da própria cooperativa? Como é que funciona? Isso depende do programa de incentivo da cooperativa. Pode ser um técnico da cooperativa, pode ser uma empresa contratada pela cooperativa ou até uma empresa contratada pelo próprio cooperado, né? Então, depende de como o programa está internamente ligado na cooperativa. Entendi. Você comentou um pouquinho no início da entrevista, mas só para aprofundar um pouco mais, quais que são aí as vantagens, de adotar as boas práticas e acessar o mercado de carbono por meio de uma cooperativa para o produtor rural? Então, o legal é que a adoção de boas práticas, ela sempre visa a performance, ou seja, melhorar a produtividade, produzir mais com menos. E essa adoção desses programas, eles visam isso daí, produzir mais com menos. Então, com isso eu consigo preservar melhor os recursos naturais. E com isso eu também consigo ter acesso a instrumentos econômicos, né, incentivos econômicos, como crédito de carbono. E hoje, por exemplo, quando a gente pega o mercado de carbono como exemplo, um projeto de carbono, ele precisa de escala, de grande escala, ele é muito caro. Uma pessoa sozinha, com 300, 400 mil reais para você fazer o registro de um projeto. Né? E quando você está isso na cooperativa, você tem isso na cooperativa, você pode incluir isso com a cooperativa e esse projeto englobar vários cooperados. Né? Então, esse é o potencial do cooperativismo de assegurar o pequeno e o médio produtor com acesso a esse recurso, a esses projetos. Legal, Marco. E você que acompanha, de perto esses produtores, qual que é a sua visão? Quanto que o mercado de carbono ele já é palpável hoje para o pequeno produtor rural? Para que parcela, de produtores?
Olha, infelizmente, ainda é uma pequena parcela, né? São uma pequena parcela, são alguns cases que a gente tem. O nosso desafio agora é massificar isso daí, né? É mostrar que é um método possível, que os programas e os projetos são viáveis, né? E entendendo que a gente já tem, por exemplo, alguns incentivos que passam pelo programa ABC, um crédito diferenciado para quem utiliza tecnologias de baixo carbono, né? Então, isso ajuda nessa caminhada, mas ainda tem muito para se passar de informação para esse público, o que é realmente sequestra, quais são as boas práticas, né? Como se mensurar isso, né? Além disso, depois dessa consciência, mostrar como que a gente pode entrar realmente nesse mercado. E quais você entende aí que sejam os principais gargalos, onde é que a gente pode avançar e que é inclusive, né, a pergunta da nossa enquete do programa de hoje? Isso, a enquete é muito boa, né? O custo dos projetos são muito altos, né? De você registrar um projeto desse é muito alto. Então, esses custos e a análise, o levantamento do carbono ainda, como eu disse, ele é muito... ele é no local, né? Eu tenho que abrir uma trincheira, eu tenho que fazer aquela análise de solo. Então, esses são algumas coisas que a gente tem que criar processos através da digitalização, imagens. No momento que a gente tiver um banco de dados bem interessante, e a Embrapa nos ajuda nisso, né? Ela tem um levantamento. Então, esses são os gargalos. Falta isso e uma regulamentação do mercado de carbono no Brasil. Entendido. Obrigatório. Entendido. Marco Morato falando com a gente direto de Brasília, da OCB. Obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo. Até mais. Até mais. Obrigado, Sara. Tchau, tchau. Para vocês. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.